questão anterior, nós conhecemos um pouco mais sobre as dimensões territoriais do Brasil. Nós vimos que ele é o quinto maior país do mundo, apenas atrás da Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. Todo esse tamanho proporciona uma grande extensão de norte a sul, também chamada de distância latitudinal, e uma grande distância no sentido de leste a oeste, também chamada de distância longitudinal. Só que essas distâncias têm impactos em outras esferas. Por exemplo, a grande diferença de latitude faz com que o território apresente climas diferentes, que nós conheceremos melhor nos estudos das regiões. Já a grande distância longitudinal faz com que o Brasil apresente 4 fusos horários diferentes. Ou seja, no único país, nós temos aqui 4 horários diferentes. Tá, mas por quê? O que é isso? O que são fusos horários? Por que tem horários diferentes? Para a gente entender fuso horário, a gente tem que ter em mente duas coisas, duas informações. O formato que o planeta tem, que é aproximadamente uma esfera, e o tempo de rotação. Rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Bem, o movimento de rotação ela completa em aproximadamente 24 horas, que é isso que faz com que a gente tenha os dias e as noites. Por quê? Por conta deste formato, a superfície do planeta não é atingida pela luz do Sol em todos os lugares ao mesmo tempo. Enquanto uma parte do planeta está sendo iluminada e por isso é dia, do outro lado que não está recebendo a luz do Sol é noite. Lembrando que este movimento que a Terra faz no sentido de oeste para leste leva em torno de 24 horas. Bem, então, por conta desse sentido de oeste para leste, as áreas, as regiões que estão a leste ficam tarde primeiro. Bem, então vamos observar aqui as duas informações que a gente precisa saber para chegar na questão dos fusos horários. Primeira coisa, a circunferência da Terra. A gente vai fazer um ganchinho lá com a matemática, tá? A área de uma circunferência é 360 graus. Por quê? Lembrem, inclusive, que as latitudes e as longitudes a gente sempre fala em graus, justamente por conta do formato que o planeta tem, tá? Por isso, aqui no caso dos fusos horários, nós estamos levando em consideração as longitudes, certo? Que tem ali como ponto de partida o meridiano de Greenwich. Mas retomando aqui, a Terra tem uma circunferência de 360 graus e ela completa a sua rotação, essa volta em torno dela mesma, em aproximadamente 24 horas. Até porque, bem, nós já sabemos que o planeta não está sendo iluminado em todos os lugares ao mesmo tempo, mas existem horas que foram definidas oficialmente. E elas foram definidas oficialmente considerando o quê? Justamente a divisão da circunferência da Terra pelo número de horas que ela leva para completar essa volta. Então, se eu pego aqui 360 e divido por 24, nós teremos o valor de 15 graus. O que significa esses 15 graus? Significa que a cada 15 graus de longitude, eu tenho uma hora diferente. A cada 15 graus, uma hora. Totalizando então no mundo todo, 24 fusos diferentes. Então vamos retornar aqui. Por que retornar aqui? Vocês vão ver que os fusos sempre são identificados ou com um sinal de mais ou com um sinal de menos. Mas o que isso significa? Bem, como eu disse, a referência para o fuso horário são as longitudes. Lembramos também aqui que as longitudes são contadas a partir do meridiano de Greenwich, que é o meridiano principal, que divide o planeta em duas partes iguais. Hemisfério oriental, que fica a leste, e hemisfério ocidental, que fica a oeste. Como o meridiano de Greenwich é o meridiano principal, ela é o ponto de partida também para os fusos horários. Então, este daqui é o fuso de referência, o do meridiano de Greenwich. E aí a gente vai ter
12 horas com sinal de mais e 12 horas com sinal de menos, tá? Lembrando, sempre em relação ao meridiano de Greenwich. Mas que são esses mais e esses menos? Bem, como a leste fica à tarde antes, vai ter as horas dos fusos horários identificados com sinal de mais. Porque eles estão adiantados em relação à hora de Greenwich. Por exemplo, se é meio-dia no meridiano de Greenwich, o fuso que está aqui, o primeiro fuso que está a leste dele, já é 1 da tarde. A oeste é mais cedo, então fica com sinal de menos, porque está atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. Então, logo o fuso horário que está aqui, logo antes do meridiano de Greenwich, se aqui é meio-dia, aqui ainda será 11 horas. No caso do Brasil, nós temos então 4 fusos horários diferentes. Como nós estamos a oeste do meridiano de Greenwich, são 4 fusos horários atrasados. Por isso, quando vocês observam lá no mapa, vocês vão ver o sinalzinho de menos. Por exemplo, o primeiro fuso horário, menos 2 GMT. GMT, que é a sigla para Greenwich Mean Time, que é a hora média de Greenwich. O menos 2 GMT significa que aquelas ilhas estão 2 horas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich. A maior parte do Brasil, que é onde está o fuso horário de Brasília, inclusive onde nós estamos, é o fuso menos 3. Significa que nós estamos 3 horas atrasados em relação ao meridiano de Greenwich. Agora que você já sabe o que são fusos horários, vamos reconhecer os fusos horários brasileiros. Este é o mapa que vocês têm na página 18. Ele nos mostra os fusos horários técnicos ou também chamados teóricos. Por que é chamado dessa forma? Eles nos mostra os limites entre cada fuso horário a cada 15 graus. Cuidado aqui para entender o que são os limites e o que são o centro dos fusos horários. Os limites dos fusos horários são essas linhas tracejadas, são essas linhas que separam o que é um fuso horário e onde vai começar o outro. Aqui nós temos o fuso horário marcado com 0, que é o fuso horário do meridiano de Greenwich, que está exatamente no centro desse fuso horário. Aí nós temos aqui os fusos horários até chegar no território brasileiro. Observem que no território brasileiro nós começamos a partir das 2 horas de atraso em relação ao meridiano de Greenwich, pegando aqui uma parte do litoral da região Nordeste, o menos 3 GMT, ou seja, 3 horas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich, pegando boa parte do Brasil, o menos 4 GMT, pegando também uma boa parte do nosso território, e aqui um trecho do menos 5 GMT. Ou seja, nós observamos aqui 4 fusos horários diferentes, sempre lembrando que o limite entre um fuso e outro são as tracejadas. Essas outras linhas são o centro do fuso horário. Mas aí, por que nós chamamos de técnicos ou teóricos esses fusos horários? Porque, na verdade, eles não são os fusos que nós temos na prática. Como assim não são? Por que não são esses fusos que nós temos na prática? Porque essa divisão vai cortar, além de estados, o mesmo estado em fusos horários diferentes, vai atravessar cidades, a mesma cidade, e dividir em 2 fusos diferentes. E imagina só você viver numa cidade que tem 2 horários diferentes. Você mora num bairro que está num fuso horário e a sua escola está num fuso horário diferente. Ia ser muito confuso. Além de ser muito difícil para que se administrasse aquela região, seja ali o município ou um próprio estado. Por isso que nós temos o que chamamos de fusos práticos, a chamada hora legal, que é o mapa que nós temos aqui na página 19. Esses são os fusos horários que nós temos, então, de fato, que nós seguimos. Aí a gente vai ver que o fuso horário ele não vai seguir exatamente aquela linha de 15 em 15 graus, mas ele vai respeitar os limites de estados. Só em alguns casos aqui, a única exceção que temos no Brasil é o estado do Amazonas, que tem parte do estado em 2 fusos horários diferentes. Mas no geral, a gente vai ver que esses fusos horários vão seguir os limites de estados
para não ter problemas de ter o mesmo estado em 2 fusos horários diferentes. Vamos ver como ficariam os estados de acordo com o fuso horário teórico. Aqui eu tracei as linhas para vocês terem uma ideia dos estados que, se seguissem o fuso horário teórico, como que estariam. A gente observa que os 3 estados da região sul estariam divididos em 2 fusos horários diferentes. O nosso próprio estado, São Paulo, teria uma pontinha que estaria num fuso horário diferente, dentre outros estados. Bem, aqui nós temos a nossa legenda de acordo com as horas práticas, não teóricas. Então, a gente vai observar que na cor vermelha, que são só ilhas, a parte que está no fuso horário -2. Aqui, essa parte em lilás, que é a maior parte do território brasileiro, o fuso horário -3. Aqui, nesse tom de laranja clarinho, o fuso horário -4 e o fuso horário -5 no extremo oeste do Brasil. Então, nós vemos aqui, o objetivo dessas linhas é vocês observarem a diferença do fuso horário prático para o teórico. Observa aqui a própria região Nordeste. Boa parte dos seus estados também estaria dividida em 2 fusos horários, mas com o fuso horário prático, a gente observa que ele vai se moldar ao limite dos estados.